Jornal A Tribuna e Tribuna Online nas eleições 2024. Aqui conosco, Tomás Tomasi, cientista político, e Eduardo Maia, colunista do Jornal A Tribuna. Obrigado pela presença de vocês. E já emendamos uma pergunta para Eduardo Maia. Temos um novo ciclo político na Serra? É isso, depois de quase 30 anos aí de revezamento entre Aldifas Barcelos e Sérgio Vidigal, a gente tem um novo nome. É um nome jovem, o Everson Meirelles tem 33 anos, é do PDT, já participou, já foi coordenador da juventude do PDT, inclusive até o próprio Jornal A Tribuna em 2017, abril de 2017, publicou uma matéria na qual ele falava em destaque como coordenador de juventude do PDT, sobre o que ele achava das novas lideranças. Acaba que 7 anos depois, somente 7 anos depois, ele virou prefeito aí do maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Então imagina só, é um novo ciclo de fato, só que Sérgio Vidigal, de forma inevitável, vai continuar por trás. Ele vai continuar tendo alguma influência. Não se sabe qual cargo, se há algum cargo ele vai ocupar a partir de 2025. A informação, pelo menos a princípio, é de que não haverá cargo para ele. Ele não será secretário, mas eu acredito que seja inevitável a gente falar que ele vai ter, até como presidente do PDT estadual, que ele vai ter algum tipo de importância nessa gestão do Everson. O Everson, como até o próprio Tomás costuma dizer, chama o Vidigal de mentor político, então só por isso dá pra gente ter uma ideia. É um novo ciclo, mas Sérgio Vidigal continua com certa influência por trás. Tomás, e essa vitória do Everson com 138 mil votos contra 90 mil votos do Pablo Muribeca, como é que você analisa os números, essa vantagem que o Everson obteve? Dá ele uma garantia de estabilidade política? Dá ele uma vitória contundente? Eu também acredito, Luciano, que essa foi uma vitória contundente. As pesquisas em segundo turno na Serra acertaram o que seria o resultado, né? Já as de primeiro turno cometeram um grande erro, que foi apontar que o Everson sequer estaria no segundo turno e que Aldifas Barcelos já estava garantido no segundo turno. Foi tudo invertido e chegou em primeiro lugar na eleição de primeiro turno o Everson Meirelles e Aldifas ficou de fora, né? Foi uma vitória em segundo turno expressiva, 60-40, mas acima de tudo também, como resultado do primeiro turno, o PDT, o prefeito Sérgio Vidigal, o grupo dele e o Everson tiveram uma grande vitória ao fazerem grande parte dos vereadores que estavam em sua coligação. Então, para um prefeito que quer governar em paz e que quer ter governabilidade, é importante ter uma Câmara amistosa, uma Câmara acolhedora, né? É isso. Como a gente fala assim, costuma dizer aqui, a pergunta para vocês, a grande vitória e essas eleições, elas projetam as eleições de 2026. Como é que fica o mapa político com essa vitória de Everson na Serra, Arnaldinho em Vila Velha, Pasolini em Vitória, Euclério em Cariacica e Rodrigo Borges em Guarapari? Como é que vocês analisam esse mapa político que se forma na grande vitória, olhando mais para frente? Olha, fica muito interessante, né, Tomás? Primeiro, o Luciano citou esses candidatos, agora eleitos prefeitos. Basicamente, existem 2 grupos, por esses nomes que você colocou. Existe um grupo dos aliados do governador Renato Casagrande e um outro grupo que vai provavelmente querer bater de frente com esse grupo do governador, que é o grupo mais ligado a republicanos. O grupo relacionado ao governador Casagrande, ele tem Sérgio Vidigal, que sai aí como grande liderança dessa eleição. Por que grande liderança? Porque ele bateu o pé, ele decidiu apostar em um candidato novo, desconhecido no meio político, e indo contra todos os aliados, inclusive indo contra com familiares. Dudu Vidigal era o presidente do PDT, decidiu deixar esse posto, dizia que não acreditava que o Everson seria robusto, que teria influência política para ganhar a eleição. Então o Vidigal ele faz todo esse movimento, criticado, e no final acaba ganhando a eleição no maior colégio eleitoral da cidade, no maior colégio eleitoral do Espírito Santo. Então é algo muito relevante. Ele naturalmente está no grupo do governador Casagrande, que é um grupo que também tem Arnaldinho Borgo, né, prefeito de Vila Velha, um grupo que também tem Euclério Sampaio, prefeito de Cariacica. São 2 prefeitos que foram reeleitos em primeiro turno, com votação expressiva. São lideranças mais novas, não falo necessariamente de idade, mas que não tem tanto tempo aí. Que surgem agora no cenário político, né? E que são possíveis nomes para serem escolhidos em 26. A gente não sabe qual cargo, mas algum aspecto no jogo político de 26, algum papel essas lideranças terão, isso é fato, com certeza.
Eu queria puxar sobre a perspectiva que o Eduardo trouxe dessas novas figuras que surgem no cenário político do Estado do Espírito Santo. Tá claro que nós estamos vivendo um momento, né, Eduardo, de transição geracional na política do Estado do Espírito Santo. Perfeito. Então, assim... um momento que a gente não vive há muito tempo. Um momento que a gente não vive há muito tempo, a bem da verdade. Esse é um momento em que cada eleição a gente tem que entender que ela tem a sua característica daquele momento. A gente vai olhar para a eleição, por exemplo, de 2020 e vai falar o tamanho do impacto que ela teve com relação à pandemia, por exemplo. Então, só que quando a gente olha para todo tipo de processo eleitoral a cada 2 anos, a gente percebe que esses processos eles preservam muito da característica de momento que a gente está vivendo naquele tempo, né? Nessa eleição em especial para o Capixaba, ela tem esse contexto que o Eduardo trouxe hoje, de transição geracional. Então, por isso que surgem novos personagens, novos gestores. Eu observo esse cenário e acho, de maneira muito salutar para o Estado do Espírito Santo, que tem performado nacionalmente muito bem, seja enquanto o governo do Estado do Espírito Santo, com seus números de ajuste fiscal, a capacidade de investimento que o Espírito Santo tem, as vocações do nosso Estado. Eu também observo o Espírito Santo com bons gestores locais, sabe? A gente consegue olhar a Vila Velha com outro olhar, a gente vê que Vitória, mesmo estando apartado politicamente do governo do Estado, conseguiu fazer uma gestão de entregas, né? A Serra tem o fim do ciclo de Sérgio Vidigal, mas o seu capital político muito alto, para além da vitória que teve com o Everson. Eu digo até mais, né, Eduardo, a capacidade que Sérgio Vidigal teve de apoiar o seu candidato, de fincar a pé que ele seria um candidato competitivo, um personagem desconhecido para o grande público. O Everson era conhecido no cenário político, mas ele era desconhecido para o grande público, né? E mesmo assim, Sérgio Vidigal conseguiu vencer. Estamos esquecendo de falar de Wanderson Bueno, prefeito de Viana, que se elege com mais de 90%, Euclério Sampaio, muito bem votado. Outros prefeitos pelo estado, vou citar a nossa linda Santa Teresa, que também tem reeleição de Kleber Médici e que aponta aí para uma gestão técnica capacitada, qualificada. Isso tem sido refletido, por exemplo, já comentei com vocês, já falei, vocês já noticiaram também em alguns momentos, em relação a um dado que eu trago, que é o ranking de competitividade do Centro de Liderança Pública, que traz o Espírito Santo hoje, por exemplo, na 6ª posição. Então, numa posição de competitividade com grandes estados e de forma importante para o Estado do Espírito Santo, atraindo investimentos para o Estado do Espírito Santo. A gente está falando de gestão, a gente está falando de política pública, a gente não está falando de partidarismo. Eu estou aqui trazendo uma perspectiva de que a gente está vivendo um momento muito virtuoso do Estado do Espírito Santo e que merece atenção para todos nós. E eu acho que é muito pertinente quando o Eduardo traz esse olhar dele sobre essas novas pessoas que surgem, né? É um olhar que eu tenho também para o cenário político e fugindo um pouco o script, eu acho que é um cenário animador, sabe, Eduardo? E tem um outro nome que a gente não falou, do próprio Pablo Muribeca. Porque, imagina comigo, é uma pessoa que foi vereador há pouco tempo, hoje é deputado estadual, ele é da Serra e ele teve pouco mais de 90 mil votos. A gente lembra que ele não teve a máquina na mão nessas eleições, ele conseguiu uma quantidade de votos interessante para o que o partido se propôs a fazer. Ele naturalmente conseguiu outras lideranças para estar ali no projeto com ele, como o prefeito Lourenço Pasolini, Rodrigo Borges e Eric Musso também, uma outra liderança do Republicanos, que é o presidente. Então ele surge aí como uma novidade para 2026. Hoje o Eric Musso, presidente do Republicanos, chegou a publicar: nasce a maior liderança do Espírito Santo, a mais nova liderança do Espírito Santo, se referindo a Pablo Muribeca. É claro que eles são do mesmo partido, é natural que ele puxe o Pablo com ele, mas ele não está errado em falar que é realmente uma grande liderança e que conseguiu uma votação expressiva no maior colégio eleitoral do Espírito Santo, sozinho, só com os cabos eleitorais dele. Não teve uma ajuda da máquina pública, seja estadual ou municipal, como o Everson teve. Tem todo o mérito, claro, mas teve ajuda, sim, da máquina estadual e municipal. Eu também estou alinhado com esse raciocínio do Eduardo, não querendo chover no molhado, mas completando o raciocínio do Eduardo. Ontem nós vimos, né, Eduardo, 2 candidatos disputando o segundo turno e ambos têm 33 anos de idade. Olha isso. Ambos têm uma diferença de meses e eu falo de novo, de idade. É a cidade que tem a maior quantidade de eleitor do Espírito Santo. Sim. É muito grande. É o maior colégio eleitoral. Tem 33 anos? É o quê? De 88, mais ou menos?
né? Tá me apertando na matemática, mas... Então, assim, o fato são pessoas muito jovens, e isso me chama muita atenção. Não, então, o olhar que o Eduardo trouxe também para o Pablo, eu comungo com ele e vejo de forma animadora, né? Já que o Eduardo ele tem que manter a isenção dele de jornalista, mas eu, como cientista político, acho, Luciano, que a gente também tem que olhar por um lado positivo a chegada de Pablo Muribeca, sim. Ele conseguiu furar a bolha, na minha opinião, estabelecida pelo crescimento dele, né? Mas Pablo Muribeca tem uma trajetória também interessante. Ele foi vereador, eleito como vereador, teve a altura de 1.500 votos na sua primeira eleição. Em seguida, ele disputa a eleição para deputado estadual, bate mais de 20 mil votos. Eu posso estar errando, mas eu sei que foi mais de 20 mil, eu acho que é entre 20 e 25 mil votos. E agora disputa a eleição para prefeito, vai a um segundo turno, ou seja, se a gente puder olhar para a perspectiva, como o Eduardo falou, que de quem teve mais apoio e mais condição de chegar na eleição mais bem reforçado para a campanha, o Pablo Muribeca, ele venceu Aldifas Barcelos. A gente pode dizer que o Pablo, por uma margem pequena de votos, tirou Aldifas do segundo turno, tá? Uma curiosidade, na live de ontem, que a gente estava da transmissão, junto com o Jorge Bitt, do segundo turno, quando o Jorge me perguntou sobre o que eu achava do futuro de Aldifas, eu respondi que um professor meu, e eu me lembro bem desse professor, ele me disse que não existe morte na política, que todo mundo que uma vez dá a entender que encerrou aquele ciclo tem a oportunidade de ressurgir. Eu acho que o Aldifas tem muito potencial para ressurgir. E o comentário de bastidor da nossa live é que ao fim a gente pôde observar comentários de pessoas, eleitores de Pablo Muribeca e de o Everson Meirelles, comentavam assim, sim, o Aldifas pode voltar para esse cenário. Para encerrar esse meu comentário, fazendo uma reflexão com uma pessoa que esteve próxima da campanha de Everson Meirelles, ela me disse que dentro das pesquisas qualitativas que foram feitas na Serra, Eduardo, a população demonstrava claramente um desejo de mudança. E a construção da narrativa da campanha de Everson foi exatamente isso, a mudança responsável, né? Uma mudança que eu chamei de mudança soft. Uma coisa que a gente tem que deixar claro é que a partir de 1º de janeiro de 2025, nós não teremos nem Aldifas e nem Sérgio Vidigal sentado na cadeira de prefeito. O Everson vai poder imprimir o seu jeito de fazer a coisa e o eleitor da Serra, ele quis fazer essa mudança mantendo efetivamente uma linha de raciocínio que é o grupo de Sérgio Vidigal. E olha só para terminar, Tomás, essa cartada do prefeito Sérgio Vidigal, ele, ao mesmo tempo que corre risco lançando um candidato desconhecido, também é positivo, porque esse candidato desconhecido não tem nada que manche a história política dele, recente história política. Perfeito. Então tem o risco realmente de não ser conhecido do público, mas ele não tem um passado que possa prejudicar a campanha. É uma pessoa totalmente limpa, no sentido de que não tem nenhum tipo de antecedente negativo na política. Então ele apostou e conseguiu colocar esse sucessor dele aí para 2025. Bem, para quem acredita no poder dos números, a gente tem que falar aqui o seguinte, 33 anos tem Pablo Muribeca, 33 anos tem o Everson Meirelles e 33 é o número percentual de abstenções nas eleições da Serra nesse ano. Só. Então 33 é um número forte, hein? Mas com isso as abstenções foram assim, foi a segunda colocada nas eleições da Serra. Como é que a gente analisa esse número de abstenções? Foram 120.257 eleitores que não apareceram para exercer o seu direito do voto. Como explicar isso? Em primeiro lugar, Luciano, é importante a gente observar com preocupação uma abstenção tão alta quanto essa. A segunda abstenção, segundo maior número de abstenção da história desde a nossa redemocratização, perdendo apenas para o período de pandemia, né? Eu também vi uma reportagem, li uma reportagem que a ministra Carmen Lúcia iria fazer uma análise
em termos de pesquisas qualitativas para entender o porquê que o eleitor se ausentou tanto do processo eleitoral. E na Serra a gente pode afirmar com mais de 120 mil eleitores deixando de fazer uma escolha, e a gente percebendo que em segundo lugar estava Pablo Muribeca, a gente pode perceber que esse percentual agudo, acentuado aí, de eleitores que não foram às urnas podem sim ter interferido no processo eleitoral de 2024. Mas eu só encaixo uma pergunta no meio aqui. Vamos falar sobre voto obrigatório. O quanto que isso, que você, como cientista político, estudioso do assunto, sempre surge essa questão. Se não for obrigado a votar, a abstenção vai ser alta, as pessoas não vão, só quem tiver com um nível de engajamento muito elevado. O quanto de um resultado como esse serve de laboratório para esse tipo de discussão? Olha, a primeira coisa que é importante dizer é que, de certa forma, a Justiça Eleitoral deixou facilitada a ausência do eleitor nas urnas, né? Nessa eleição em especial, pelo aplicativo do e-Título, o cidadão pode fazer a sua justificativa de forma eletrônica. Para além disso, aquele eleitor que não foi às urnas pode, e foi multado, por exemplo, para a Justiça Eleitoral, pode imprimir o seu boleto e pagar essa multa, que é de R$3 e alguns centavos, né? No meu olhar, o voto no Brasil ainda precisa de um certo tempo de maturidade, e por isso eu sou a favor, em especial, do voto obrigatório. Não acho que a justiça deva dificultar a vida do eleitor caso ele não compareça às urnas, porque a gente tem que ter uma balança e pensar numa linha tênue em estímulo e não punição. Eu também sou contrário, como você comentou antes da gente entrar no ar, de todo tipo de burocratização que cria problema para a vida do cidadão. Não é isso. A gente tem que olhar para as eleições com um olhar positivo daqueles que querem incentivar a participação do eleitor nas urnas. Quando você olha esses números, Eduardo, assim, de abstenção, e você que lida com os políticos diariamente, o que você acha que está passando na análise deles? Assim? É preciso uma eleição mais combativa, uma eleição mais barulhenta? Eu acho que é até um pouco o contrário disso, porque a gente viu muito no primeiro turno e também nesse segundo que a polarização não tem muita vez aqui nas eleições municipais, e isso eu acredito que seja a nível nacional. É um número muito alto de abstenção, e acredito que muito eleitor aí dentro desse percentual é realmente aquele eleitor que não está com vontade de ir nem para um lado nem para o outro. A gente lembra que os candidatos que disputaram o segundo turno têm suas qualidades naturais, mas também são candidatos polêmicos. Por que eu digo isso? O candidato Pablo Muribeca, ele é uma pessoa muito midiática. Não sei se você concorda com isso, Tomás. Você abre as redes sociais, o modo dele fazer a campanha era midiático, muitos stories e vídeo alfinetando a oposição e tal, e o Everson não estava com essa postura, pelo menos no começo. Agora, nas últimas duas últimas semanas, uma semana e meia, o Everson começou a ter essa postura também, que eu acredito que deu uma prejudicada até nas intenções de voto dele. Eu acho que ele poderia ter intenções de votos até maior, mas essa característica de alfinetar muito o Muribeca, teve até um problema que ele acusou a esposa do Muribeca, e isso o eleitor serrano aparentemente não gostou muito. Então acredito que muita gente aí preferiu realmente não ir com nenhum dos dois candidatos. Não sei se a Aldifas estivesse ali, se o percentual seria maior ou menor, né? A depender no lugar de quem a Aldifas estaria. Isso a gente não vai saber. Mas a campanha do Aldifas foi uma campanha que foi menos agressiva, digamos assim. Ele não tinha muito essa característica de alfinetar o opositor, nem nada disso. Então... Em nível partidário, vamos passar para partido aqui agora, né? Vamos falar de partido. O grande partido vencedor, com todos esses ovos já na panela, até em nível nacional, acho interessante a gente extrapolar um pouco as divisas do Estado e falar em nível nacional. Tomás, qual é o grande partido vencedor dessas eleições? Na minha visão, e numericamente falando, o partido vencedor dessas eleições é o PSD de Gilberto Kassab no âmbito nacional. No Espírito Santo, eu acho que a gente pode citar também que, para além da vitória de Gilberto Kassab do PSD, a gente pode observar o PT como o grande derrotado, talvez, dessas eleições, na minha visão, mesmo tendo subido um número de prefeituras que o PT conquistou nesse ano de 2024. No estado do Espírito Santo, eu acho que a gente não dialoga sobre a perspectiva partidária de maneira mais robusta. A gente pode olhar
quem foram os vencedores em termos de grupos políticos e personagens. Acho que o grupo político do governador do estado do Espírito Santo sai muito vencedor dessa eleição. Todos os seus candidatos vencedores na Grande Vitória performaram de forma muito interessante, Arnaldinho, de forma significativa. Arnaldinho Borgo, em Vila Velha, teve uma votação expressiva, ganhando em primeiro turno, mesmo tendo uma eleição muito combativa, uma eleição em que seu adversário tentou partir para um olhar de uma campanha nacional, trazendo essa questão de direita e esquerda para dentro das eleições. Não funcionou, Arnaldinho conseguiu performar muito bem. Euclério Sampaio, muito aliado do governador, e todo o seu desempenho em 4 anos foi testado nas urnas e mostrou um candidato extremamente competitivo. Em Viana também, Wanderson Bueno mostrou uma capacidade eleitoral e uma força eleitoral também muito alinhado com o governo do estado e com o grupo de Gilson Daniel do Podemos. Então, assim, se eu puder olhar para o Espírito Santo e falar que partido venceu, a gente não olha sobre a perspectiva de partidos, a gente olha sobre a perspectiva de que os grupos políticos se movimentaram. Também não dá para dizer, aí vou passar a bola para o Eduardo fazer essa reflexão também, não dá para dizer que o grupo do Republicano saiu derrotado, não. Ganhou Guarapari, né? Então é o grupo do Republicanos em termos de partido, mas acho que o grupo de Lorenzo Pasolini, que olha para 2026, acho que o prefeito de Vitória também teve um desempenho muito interessante, muito robusto na eleição de 2024, ganha a cidade de Guarapari com Rodrigo Borges e ganhou o Pablo Muribeca também como um ator político para 2026, muito importante. Você enxerga também como grupo político e não partidos? Dessa sim, forma, sim, também enxergo. Além dessa questão do partido, que eu acredito que o partido tenha certa influência, sim, mas também tem os grupos realmente, como o Tomás falou. Tem o presidente da Assembleia, Marcelo Santos, que fez aí uma maratona incrível nessas eleições, principalmente no primeiro turno. Ele andou por praticamente todos os 78 municípios e conseguiu, sob a batuta dele, eleger mais de 45, 43, 44 prefeitos. Então é um número muito relevante. Ele hoje está dentro do grupo do governador Renato Casagrande, mas os bastidores há quem fale que talvez aí nos próximos meses, até próximo ano, ele realmente saia desse grupo para fazer um grupo dele mesmo. É uma pessoa que já tem um cacife, já tem aliados, então ele pensa assim em ser uma grande liderança aí para os próximos tempos. E falando um pouquinho de partido, proporcionalmente, o número de habitantes, quem vai mais comandar aqui no Espírito Santo é o Podemos, de Gilson Daniel, e o número de cidades, quem mais elegeu prefeitos no Espírito Santo foi o PSB. Mais cidades do interiores, né? Cidades com menos densidade aí de populacional. Então são esses dois grupos. Do Marcelo, que é o grupo meio centro ali, talvez independente para os próximos tempos, o grupo do governador Casagrande, como ele falou, e o grupo que está contra o governador Casagrande, geralmente aí os atores do Republicanos. Então tem os grupos também de outros partidos que a gente não sabe o que vão fazer, que é o PT, né, da presidente Jaque Rocha, e também o PL do presidente Magno Malta, que possivelmente não devem ficar com o governador nem com esse grupo do Republicanos, devem lançar seus candidatos em 2026. Tem um outro grupo político, Eduardo, que faz muito sentido nessa sua análise, que é o grupo do PP, né? A gente fala sobre a perspectiva partidária do PP, mas a gente percebe que o PP tem no Espírito Santo a figura do da Vitória e a gente tem a figura do Evair de Mello, né? Eles também, na minha visão, tiveram êxito, sobretudo nas suas articulações, ou seja, o PP não foi um partido que saiu como protagonista dessas eleições, mas se a gente olhar para a Vitória, por exemplo, o PP foi importantíssimo. O Lorenzo Pasolini, Eduardo, usou demais a Cris Samorini, que foi candidata a vice com Lorenzo Pasolini, e ela foi muito importante na eleição dele. E Cachoeiro com Ferraço. Cachoeiro com Teodorico Ferraço. E aí, você olha, né? Muito, muito bem lembrado pelo Eduardo. Você tem Cachoeiro com Teodorico Ferraço, a Cris com Lorenzo Pasolini, e em Vila Velha o PP também ficou com o Arnaldinho Borgo, ou seja, os grupos, eles estão misturados. Esse foi um verdadeiro xadrez, um jogo de xadrez no processo eleitoral de 2024 e que vai ter muito impacto para 2026. E que é uma característica do PP. A direção do partido, seja municipais ou estadual, tem essa característica de dialogar com todo mundo. Eles não excluem ninguém só porque não fazem parte do grupo. Como ele falou,
O PP em Vitória ficou com o grupo de Lourenço Pasolini, em outras cidades ficou com o grupo do governador Renato Casagrande. Eu queria falar uma questão em relação... Nós vimos durante essa eleição, talvez, eu acho que a não polarização foi um aspecto importante dessas eleições de uma forma geral. Nós tivemos faíscas de extremismo em alguns momentos, mas aparentemente essas faíscas, ou certamente, não prosperaram, não se transformaram numa grande fogueira de confrontos de polarizados. Como fica, e aí acho que é importante, Tomás e Eduardo, tentar entender essa distinção dentro do espectro político dos partidos e dos políticos do Espírito Santo. O que é centro, o que é direita, o que é esquerda? Isso está nebuloso ou isso vai ganhando um contorno mais claro? Luciano, sobre essa perspectiva que você analisou relacionada à polarização durante o processo eleitoral local, era um apontamento que a gente já fazia na pré-campanha, de que o eleitor ele ia olhar para essa eleição com o olhar de quem quer entender como se resolvem os problemas da sua cidade e como se aproveita melhor a vocação de cada um desses municípios. Então, a polarização ideológica que a gente teve na eleição nacional, ela não acompanhou a realidade dessa eleição local. Mas a gente pode afirmar também que alguns atores surgiram no processo eleitoral e surfaram essa onda. Eu quero trazer o exemplo, por exemplo, de Curitiba, que a Cristina Grael, ela não tinha tempo de televisão, por exemplo, na cidade importante do sul do Brasil, na capital do estado do Paraná, ela não tinha tempo de televisão, ela é do PMB, um partido que sequer ia para televisão e tinha tempo de rádio. E ela conseguiu, pela internet, pela inserção dela, pela capacidade de comunicação que ela tinha na internet, ir ao segundo turno, conversando com algumas pessoas que participaram muito de perto da eleição de Curitiba. Chegou-se a imaginar que Cristina passaria o atual vice-prefeito que foi eleito como prefeito da cidade de Curitiba, com mesmo esse grupo, ela com um diálogo muito voltado à extrema-direita, e a gente está falando de um estado que tem Ratinho Júnior como governador, e o Ratinho Júnior apoiando o Pimentel, que era o candidato, o vice-prefeito de Curitiba e candidato à eleição, que é o candidato também apoiado pelo prefeito de Curitiba, o Greca. Mesmo assim, a Cristina ela ameaçou os resultados da eleição. Uma fala que me foi feita de uma pessoa que participou da eleição me disse que a Cristina começou a cair quando ela foi falar do sistema de transporte público de Curitiba, que é exemplo para o Brasil e exemplo para o mundo, quando ela disse que cobraria por quilometragem. E aquelas pessoas que estão nas áreas mais periféricas começaram a imaginar, eu já sou tão injustiçado por morar longe do meu trabalho, agora eu vou ter que pagar mais para fazer o transporte. Então, a partir disso, essa coisa de ser tiktoker, influencer, acabou caindo por terra, ela não conseguiu sustentar o discurso e os apoios que vieram do governo estadual e da própria prefeitura, muito bem avaliada pelo eleitor de Curitiba, acabaram tendenciando para que o vice-prefeito fosse eleito. Então eu estou falando aí um exemplo de que, apesar dessa discussão não ter sido polarizada, alguns personagens ligados à polarização conseguiram vingar em relação a isso. Também eu consigo enxergar esse mesmo olhar na eleição da Serra, quando o Everson Meirelles faz um recuo no seu programa de governo para poder dialogar com pastores evangélicos e poder dialogar com setores mais conservadores da cidade de Serra. Dentro disso, Eduardo, nós não podemos deixar de falar da esquerda, do PT, Partido do Presidente da República. O desempenho, no geral, da esquerda no Espírito Santo foi fraco, falávamos isso desde a última análise do primeiro turno. Você acha que o PT precisa fazer uma autoavaliação, uma mudança de rumos aqui no Espírito Santo? No mercado político, as pessoas acreditam que o PT precisa fazer essa autocrítica, uma reavaliação do que o partido pretende para as próximas eleições. O partido fez, se eu não me engano, 13 vereadores e um prefeito no Espírito Santo. É um número muito baixo mesmo. Em Vila Velha, o candidato foi João Babá. Ele soltou uma nota com o coordenador de campanha da época, Cláudio Vereza, ex-deputado, dizendo que o PT comemorava a vaga na Câmara de Vila Velha, conquistada por Rafael Primo. O PT já não tinha vereador desde 2012. Então, eles comemoraram essa vaga, só que ficou implícito que a vaga na Câmara
era mais importante do que a candidatura majoritária do PT. E eles chegaram a reclamar que o partido não apoiou muito, houve aí aquele vazamento, não sei se o Tomás lembra, o PT havia feito uma lista com os candidatos em todas as cidades do país e estava escrito o nome do Babá nessa lista oficial do Partido dos Trabalhadores, e ao lado do nome dele falava-se que a candidatura de João Babá estava posta para ajudar o prefeito Arnaldinho Borgo e combater o bolsonarismo de Coronel Alexandre Ramalho do PL. Então eles argumentaram também que isso atrapalhou muito a candidatura, mas fato é, existe no Brasil e também no Espírito Santo o antipetismo muito grande. E nesse aspecto, acho que influencia nas eleições. A gente não vê a polarização, de fato. Tanto é que na Serra, o Everson Meirelles do PDT ganhou a eleição. E na Serra não é um município à esquerda, muito pelo contrário, Jair Bolsonaro ganhou lá as eleições. Então a gente vê que não chega essa questão da polarização. Mas quando é um partido como o PT, que ficou envolvido naqueles escândalos de corrupção, essa coisa ainda está muito entranhada na mente do eleitor. Então há uma desconfiança muito grande. Soma-se a isso a questão do PT não dialogar muito com outros partidos. Ou é o PT rede, ou só é o PT. É algo que o PL faz muito aqui no Espírito Santo. Ou é o PL ou o PRTB, ou o PL e o PL. Não tem muita conversa. E se fechar nessa casinha ideológica, as pesquisas demonstram que não tem dado muito certo, pelo menos no Espírito Santo. Eu concordo muito com essa análise do Eduardo. Acho que, a bem da verdade, o PT deveria ter feito uma reflexão a partir da vitória do presidente Lula na última eleição. A bem da verdade, o PT, nos mandatos de Lula e Dilma, nos 2 primeiros mandatos de Lula e Dilma, eles traçaram uma estratégia de privilegiar seus aliados para poder fazer uma composição nacional. Nessa eleição, chegou-se a ter uma avaliação de que o PT ia trabalhar nessa estratégia e, para além disso, iria tentar fortalecer suas bases em candidaturas para vereador, o que seria talvez uma estratégia interessante, mas que, na minha visão, diante dos números que o Eduardo trouxe para a gente, ela não foi vencedora. A gente pode olhar como algo que o partido vai interpretar muito bem, por exemplo, a vitória de Carla Coser, expressamente muito bem votada em Vitória, e o retorno de Rafael, e o retorno do PT para a Câmara de Vereadores de Vila Velha com a chegada de Rafael Primo. Mas isso é muito pouco para um partido que tem um presidente da República e que tem que pensar o processo de 2026 para além disso. Uma candidatura que eu olho como errada, por exemplo, no que diz respeito à estratégia, é a candidatura de Maria do Rosário na capital do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. Então, uma candidatura que ela já entra com a percepção do próprio Partido dos Trabalhadores de que ela não vai vingar como vitoriosa, né? E aí você tem uma eleição que quase foi vencida pelo atual prefeito de Porto Alegre em primeiro turno, foi 0,20 e poucos por cento, que não se teve uma vitória em primeiro turno. Você percebe que o segundo turno, por exemplo, foi uma esmagadora vitória do grupo que é a antipetista, por exemplo, no estado do Rio Grande do Sul. E aqui no Espírito Santo tem mais 2 detalhes. A direção do PT acreditava muito que, por ter o Lula na presidência da República, seria um pouco mais fácil ter melhores resultados esse ano. Só que tem 2 pormenores aí. O primeiro, o Lula ele já não é tão jovem mais, já é um senhor, mais de 70 anos. Ele não teria capacidade física e talvez até de agenda, por ser presidente da República, de viajar por muitos estados no Brasil. Aqui a direção do PT esperava que ele viesse pelo menos em Vitória apoiar o João Coser. Ele não veio. O segundo fato é de que a popularidade de Lula já não é tão grande como foi nos outros governos. No primeiro e, sobretudo, no segundo governo de Lula, só por ele apoiar Carlos Castiglione em Cachoeiro, que na ocasião foi eleito prefeito, fez com que Carlos Castiglione virasse para cima de Ferraz. Ferraz estava, na época, com uma quantidade de votos, um percentual muito à frente de Castiglione. Lula, na época, em 2008, entrou na campanha com a popularidade muito alta e conseguiu esse vira-voto. E João Coser também ganhou em Vitória naquele ano. Então, Lula já não tem mais essa popularidade que tem. E aí me leva a outra reflexão. O PT tem poucas lideranças novas, não só a nível do Espírito Santo, mas nível nacional. E isso prejudica muito o partido. No Espírito Santo, por exemplo, existe a presidente do partido, deputado federal Jaque Rocha,
e o senador Fabiano Contarato. Mas quando você fala de novas lideranças, não tem tantos nomes, e isso acaba prejudicando o partido ainda mais a conseguir mais cadeiras. Nós estamos falando aqui começamos falando do Everson Meirelles, eleito prefeito da Serra com 138 mil votos, e que, a partir de janeiro, administra uma cidade, um município, com um orçamento de 2 bilhões e 700 milhões de reais. Muitos desafios, vem reforma tributária, vem uma série de aspectos que, de uma forma ou de outra, vão influenciar a administração desses prefeitos agora em 2025. Partir para as considerações finais, Tomás, sua avaliação geral e sua expectativa para a administração do Everson na Serra. O Everson assume, Luciano, uma cidade que é o motor da economia do estado do Espírito Santo. O desenvolvimento econômico do estado passa pela Serra, né? Ele administra uma cidade que tem um olhar para o futuro e dentro disso que você mesmo acabou de falar, a gente tem que perceber qual vai ser a matriz tributária a partir da reforma tributária. Por exemplo, a Serra tem vocação para turismo. Acho que o Everson tem que ter um olhar para isso. E ele era secretário de turismo. Ele era secretário de turismo, e para que você possa aproveitar essa matriz, esse novo redesenho da tributação brasileira, é importante a cidade se prepararem agora. Então, dentro da Grande Vitória, eu posso olhar a Serra como uma grande potência que tem já a força estabelecida, mas também tem um olhar para o futuro muito interessante. Essa mesma avaliação eu faço com Vila Velha, tá? Nos últimos 4 anos, Vila Velha conseguiu olhar para o desenvolvimento econômico de maneira mais acolhedora, de maneira mais técnica, entendendo o empresário como aquele que investe na cidade e que tem a capacidade de fazer crescer a riqueza da cidade, né? Vila Velha também é uma cidade com território grande, diferente, tanto Serra quanto Vila Velha. E aí a gente pode citar também na Grande Vitória Guarapari, que são cidades com grandes territórios, né? Guarapari, por exemplo, tem uma área rural muito rica e muito interessante que está se desenvolvendo agora ali pelo lado de Buenos Aires. Mas, por exemplo, a região sul de Vila Velha é uma região promissora para logística, para galpões logísticos, para passagem de produtos, para o desenvolvimento de moradia, seja ela de qual perspectiva seja para a população. Também tem uma área ampla para você dialogar sobre a perspectiva do desenvolvimento do turismo, aproveitar os ativos ecológicos que tem naquela região para preservar e para poder explorar de maneira saudável os ativos ecológicos que tem na cidade de Vila Velha. Então, assim, eu olho para o futuro do Espírito Santo de maneira promissora. Como a gente está em considerações finais, Luciano e Eduardo, eu também quero parabenizar a Rede Tribuna pela cobertura que fez nas eleições, tá? Eu sou uma pessoa apaixonada pelo processo político e muito apaixonado pela nossa democracia. Reconheço a democracia brasileira como extremamente sólida e não dá para a gente falar da democracia do nosso país se a gente não falar de jornalismo sério, jornalismo que a Tribuna faz de forma tradicional e moderna também, com esses bate-papos que nós tivemos aqui nesses podcasts, nas lives, mas a cobertura do jornal A Tribuna tem sido exemplar. Então, no momento em que a gente tem uma velocidade de troca de informações tão grandes, o eleitor pôde se ancorar numa instituição tradicional e forte como a Tribuna para poder checar as suas informações. A Tribuna promoveu debate, promoveu discussões sabatinas, mostrou para o eleitor quem eram os verdadeiros candidatos, e o eleitor pôde fazer sua escolha, seja em Vitória, Cariacica, Serra, enfim. Eu acho que a Tribuna está de parabéns, cumpriu o seu papel, não é porque eu estou falando aqui com vocês hoje, mas sim para motivar a Tribuna a continuar nesse processo de discussão da política e da nossa democracia. Então, parabéns à Rede Tribuna também por isso. Muito bem, antes do Eduardo fazer a consideração dele, só para fazer uma instrução de todos os prefeitos que eu conversei após as eleições, que de uma forma ou de outra ele manteve contato, eu diria que todos falaram sobre turismo. Todos os prefeitos falaram sobre turismo. Então o turista, até pelo aspecto da reforma tributária, que se coloca o turismo como uma alternativa, uma boia de salvação em relação ao faturamento dos municípios, né, a arrecadação dos municípios, melhor dizendo, é um tema que a gente pode discutir numa próxima conversa, esses caminhos que as administrações municipais e o próprio governo vai ter que trilhar daqui para frente. Mas, Eduardo, suas considerações aí finais sobre esse processo eleitoral todo.
Bom, falando só um pouquinho sobre essa questão da eleição do Everson, eu acredito que a partir de janeiro de 25, ele vai entrar no governo da Serra muito disposto, vai trazer essa jovialidade. Eu acredito, inclusive, que ele vai apostar muito na questão das redes sociais. Eu acho que ele vai ter uma pegada muito parecida de marketing de mídias sociais, muito parecida com a de Arnaldinho Borgo em Vila Velha, porque ele também é jovem, ele quer mostrar trabalho, ele quer mostrar que ele não está lá só por conta de Sérgio Vidigal. Então, eu acredito que seja dessa forma que ele vai chegar. E também falando um pouquinho da Câmara da Serra, com a vitória de Everson Meirelles, é quase 100% de certeza de que um vereador do PDT deve assumir a presidência, né? O Caldeira do Republicanos, ele estava ainda esperando qual que seria o resultado, e o Pablo Muribeca não ganhou, então possivelmente vai ser um vereador do PDT. Isso vai fazer com que o Everson tenha mais facilidade para administrar a cidade, para aprovar as pautas que ele ache por bem aprovar. Então, é isso. Muito bem. Quero agradecer a audiência. Esse foi mais um Estúdio Tribuna Online Eleições 2024. Agradecer a presença de Tomás Tomasi e de Eduardo Maia, nosso colunista político. E mais uma vez, obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.